está no ar mais um Fica a Dica. Esse programa é feito para você que pretende fazer vestibular, mas ainda tem dúvidas sobre qual carreira seguir. Vamos te apresentar diferentes cursos e esclarecer as suas dúvidas. Mande suas perguntas através do nosso Facebook, Twitter ou no nosso bate-papo ao vivo. Nesse programa, vamos conhecer o curso de Economia da Universidade de Taubaté. A economia está presente em nossas vidas o tempo todo, quando vamos ao supermercado, quando andamos de carro e mesmo nas pequenas atividades do dia a dia. Por isso, vamos debater um pouco mais sobre a importância da economia e de se estudar a economia, as áreas de atuações e o mercado para essa profissão. A gente vai começar agora a assistir uma matéria que vai nos apresentar o Departamento de Ciências Econômicas e, principalmente, o curso de Economia da Unital. Você sabia que economia é muito mais do que dólar, bolsa de valores e juros? Ela está presente no nosso dia a dia, tanto numa compra no supermercado, quanto no financiamento de um carro. Existe muito cálculo com matemática financeira, com econometria, assim por diante, mas tem muita base teórica, muita história. Ele vai ter que entender muito de filosofia e de sociologia, porque muita gente acredita que economia é um curso de áreas exatas, mas é humana. Então você tem que entender muito da pessoa. O economista ele tem que tratar da escassez. Então ele tem que pegar recursos escassos e tentar resolver os problemas da humanidade com esses recursos escassos. A economia geralmente atrai alunos que querem trabalhar em instituições financeiras. A aluna Tatiana, por outro lado, tem uma ideia diferente. Eu pretendo seguir carreira na iniciação científica, que tem aqui na Unital, ou então no NUPES, que é aqui no Centro de Pesquisas Econômicas. Se engana quem acha que o curso de economia só tem números. Também é importante conhecer matérias das áreas de humanas. Sempre tive muito interesse nas relações entre os países. Já pensei em fazer comércio exterior, mas eu vi que minha área mesma seria economia. Quando eu descobri que o curso não se tratava apenas de cálculo, de números, e vi que tinha muita base histórica, eu sempre gostei de história, então eu vi que era esse o caminho que eu deveria seguir mesmo. Os alunos dão dicas para os futuros economistas. Bom, a dica é sentar nos estudos, né, para ser um ótimo profissional, porque não adianta falar que não tem vaga se o profissional também não se dedicar, não se empenhar para ser um bom aluno e sair no mercado preparado. Eu acho que se a pessoa gosta dessa área de humanas, às vezes o nosso curso, né, tem muito pouco aluno, às vezes a pessoa fica na dúvida, acaba caindo na administração, contabilidade, mas se você gosta de economia, se acha legal, né, esse curso, não fica com medo achando que vai ser muito cálculo, que não é. Tem sim, né, bastante cálculo, mas tem muita questão de você compreender como o mercado funciona, sabe? Como funciona a economia, como ela se desenvolve, isso é muito interessante. O professor Robson Lourenço conta um pouco de como é o curso de Economia da Unital e como está o mercado de trabalho no Vale do Paraíba. Curso muito focado no desenvolvimento regional das nossas cidades vizinhas, né, Taubaté e cidades vizinhas. Então você tem disciplinas focadas na parte de economia industrial, a parte de desenvolvimento regional e urbano, então um planejamento urbano. Então é um curso muito focado na nossa região que dá um conhecimento para o aluno atuar nessa grande área agora metropolitana, né, do Vale do Paraíba. E como que está o mercado de trabalho para o aluno que está se formando? O Vale está forte ou o aluno precisa se deslocar para uma outra região? Sim, o Vale do Paraíba vem crescendo muito rápido, né? E agora esses eventos internacionais que o país está recebendo, a nossa região agora, recentemente São José foi, né, se candidatou a ser ponto de recepção das delegações de Copa do Mundo, Olimpíada, e Taubaté possivelmente vai também se candidatar a isso ou ter parte de divisão disso com São José dos Campos. Então a região vai enriquecer mais ainda. Muitas indústrias, né? O Vale recebe muitas indústrias, nós temos agora perto de inaugurar já o novo shopping. Então é uma região que está, do ponto de vista industrial e comercial, muito forte. E uma outra área que o aluno ele também começa a atuar é na questão de serviços, né? Muitos os bancos, né, o setor bancário vem necessitando muito do economista, então é uma área que vem tendo grande procura, é o setor bancário pelo economista, porque o economista ele tem uma visão de bolsa de valores, de investimentos muito boa, que outras áreas não têm, né? O profissional que se forma em economia, ele encontra uma boa colocação no mercado de trabalho. O formando pode atuar em diversas áreas, como analista de crédito, bolsa de valores, indústrias, entre outras. É importante estar sempre atualizado no que acontece no mundo, para entender como que funciona a economia de cada país.
Agora que a gente já conheceu um pouco sobre o curso de Economia, a gente vai apresentar os convidados de hoje, que são os professores Edson Trajano e Luiz Carlos Laureano, as alunas de Economia do terceiro ano, a Bruna Dias e a Amanda Caroline. E no palco do Fica a Dica, a gente tem o músico e violinista Denis Pinheiro. Seja bem-vindo. E você pode começar com uma música? Tocar o tango Por Uma Cabeça, Carlos Gardel. Obrigada. E como todos já sabem, a Patrícia está de olho nas dúvidas dos internautas. Boa noite, Paty. Boa noite a todo mundo. Você quer deixar algum recado de início? Eu quero que o pessoal participar, mandar as perguntas. É muito importante a participação de vocês, né, os vestibulandos. Então, quem quiser participar é facebook.com/save.unital. Legal. Então, vamos começar o nosso bate-papo com uma pergunta para os professores. Eu quero saber de vocês, qual o maior diferencial do curso de Economia da Universidade de Taubaté? Pode começar com o professor Laureano. Acho que, bom, depois desse tango, né, tão bonito, parabéns, né? Realmente foi muito bonito. E realmente é um curso, os alunos foram bem felizes, né, na matéria, né? Então acho que ele consegue fazer realmente esse mix, né, entre de ter um pouco mais de exatas, né, na questão de exatas, com as sociais aplicadas, com as humanas. Então eu acho que isso aí realmente é o grande atrativo, né? Às vezes você tem curso que é só exato, outro é só humanas, né? Então realmente esse mix eu acho que é o tchan, né, do curso. Legal, e você? O curso de Economia da Unital, primeiro que atualmente a única faculdade a oferecer, universidade a oferecer o curso de Ciências Econômicas em funcionamento de turmas é a Universidade de Taubaté, em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Nós já tivemos outros cursos, mas que hoje não tem novas turmas. Então, a Universidade de Taubaté é a única que tem um curso funcionando com todas as turmas. E dois grandes diferenciais do nosso curso de Ciências Econômicas da Unital. O primeiro é o NUPS, Núcleo de Pesquisa Econômico Social, que dá para associar o trabalho teórico aprendido em sala de aula com a prática do dia a dia nas pesquisas. Então, mais à frente falamos um pouco mais a respeito do NUPS. E o segundo, esse curso está vinculado diretamente aos nossos programas de pós-graduação, em especial 2 programas de mestrado que temos no departamento, que é o mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional e o mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional. Então, ou seja, nós temos alunos, agora mesmo nesse mês, tem uma ex-aluna nossa de graduação que vai fazer a defesa de dissertação de mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional. Ou seja, possibilita uma sequência nesse curso. E o mercado de trabalho também, né, Edson? Quer dizer, você tem um mercado todo aí de trabalho, né?
esperando, aí, principalmente o Vale do Paraíba, né, que tem bastante indústria, né, bem desenvolvido. Então, acho que o mercado é muito bom para os economistas. Já que você falou de mercado, até mesmo o professor falou dos eventos que vão acontecer aqui no Brasil, né, o Vale também vai ser bem procurado. O que um economista pode trabalhar nesses eventos que vai acontecer? Eu acho que tem tudo a ver, principalmente quando a gente tá falando de exterior, quer dizer, de mercado, né, internacional, quer dizer, tudo ele pode atuar. Então, são atuações que tem o campo do economista. Então, está aí aberto aí para quem quiser realmente, é só querer, né? Certo? Eu quero saber das alunas por que vocês decidiram fazer economia e se vocês estão satisfeitos com o concurso. Pode passar. Então, eu até estava comentando com eles aqui no início que eu decidi fazer economia, foi numa época que os professores estiveram na faculdade em que eu estudava, e realizando uma palestra sobre a crise de 2008, que foi a crise que houve nos Estados Unidos, né? Então, eu achei muito interessante, acho que algumas pessoas têm uma ideia um pouco distorcida, ou querem entender como funciona a crise, e o curso de economia nos dá uma visão mais ampla, através da teoria e da parte de cálculo também. Então, isso que me levou a escolher. Uhum. E você está satisfeita? Estou muito satisfeita com o curso. E é boa aluna, viu? Boa aluna. Ai, todas as turmas. Que bom. E você? Foi um pouco da curiosidade de querer conhecer o governo, as indústrias, porque a economia você aprende tudo isso. Você tem visão de como funciona o governo, como que funcionam as indústrias, o mercado, e também pelo mercado de trabalho, porque é difícil você encontrar um economista. É uma profissão que tem poucas pessoas. Uhum. E vocês gostam de matemática, as duas? A gente entrou no curso meio um pouco de medo, acho que vai ser alguma coisa muito complicada, mas assim, se tiver dedicação, estudo, acaba sendo mais fácil. Entendi, porque a maioria das pessoas que pensam em economia já fala isso, não, nossa, matemática não precisa de jeito nenhum, né? Eu queria que vocês dois falassem um pouco mais sobre isso, se realmente é uma coisa que tem que se assustar ou não. Eu acho que ela tem realmente um pouco a mais do que os outros cursos. Sim. Mas nada que ninguém consiga fazer, tá certo? Então, é lógico que todo curso você tem que ter dedicação, claro. Não é só na parte de exatos. Então, alguns têm um pouco mais de dificuldade, outros têm facilidade, obviamente. Então, se você estiver realmente querendo fazer um curso, né, quer dizer, aprender realmente, porque às vezes muita gente só quer o diploma, aí é difícil, é muito difícil. Mas se você quiser, eu acho que consegue. E quando eu fiz, aliás, né, eu acho que foi um presente de Deus que eu tive, me caminhar para a economia, porque na realidade eu queria fazer engenharia, mas eu não tive problema financeiro. E olha, eu ia me arrepender, quer dizer, hoje realmente, se eu tivesse que fazer de novo, eu faria economia. Então a gente vibra realmente e trabalhei, inclusive posso falar assim de cadeira, porque eu trabalhei quase 10 anos na Embraer e trabalhei como economista, está na minha carteira como economista. Então, preços, cálculo de preço, custo, administração de contratos, quer dizer, tem uma gama realmente de potencial dentro da empresa que o economista pode trabalhar. Então, puxa vida, eu acho que é legal. Então tá certo. O que eu gostei dessa questão sua de matemática ou a teoria. Aqui são dois professores, cada um especializado em uma determinada área. Nós trabalhamos juntos há 8 anos já, né, professor Laureano? 8 anos. Então, o professor Laureano é economista e fez mestrado e doutorado na área de engenharia. Então, matemática é com ele. E eu fiz mestrado em economia do trabalho e doutorado em história econômica. Também sou economista. Então, ou seja, eu sou o economista que não faço tanta conta. É necessário fazer algumas continhas. Mas seja qual for o profissional na área de economia que goste mais de matemática ou mais de teoria, mais política, é interessante o trabalho em equipe. Então, ou seja, se eu preciso fazer contas, eu demoro muito mais tempo fazendo cálculo do que ele. Então, ele faz muito bem os cálculos. E eu faço melhor a parte de análise e a parte de política. Então, cada um na sua praia, mas os dois necessitam de cálculos. É interessante essa experiência. Quando eu fui aluno de graduação em economia, a disciplina que eu tinha mais dificuldade era a econometria. E foi a que eu tirei a melhor nota.
porque eu precisava dedicar mais tempo a essa disciplina de econometria. Agora, disciplinas ligadas a política e planejamento econômico, que eu tinha facilidade, então eu nem precisava estudar tanto. Então é isso que eu falei, quer dizer, se você tem dificuldade na exata, se dedica um pouquinho mais, obviamente. Tem para todos os lados da economia. Tem, é lógico. Agora, não adianta, você tem dificuldade e não vai correr atrás, aí ninguém consegue qualquer tipo. Com certeza. Paty, a gente tem alguma participação? Tem uma participação, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. No dia que eu fui gravar a matéria, lá no departamento, uma pessoa comentou comigo que os alunos de economia são os mais exigentes, que não gostam de faltar aula, que quando o professor falta são os primeiros a ir lá atrás perguntar por que faltou. Isso é e por que vocês são desse jeito assim? Eu acho que é o diferencial, esse é o diferencial do nosso curso, é isso que faz o diferencial, né? Não está preocupado apenas com a presença, mas sim aprender. Sim. E absorver o máximo de conteúdo. Quando o professor está ali na frente, a gente tem que tentar absorver o máximo, né? E tem uma questão também que as turmas também são menores. Então, os professores também exigem mais. Então, nós somos bastante exigentes, né? Verdade. Principalmente questão de aprender, de chegar no horário, sair, não é? Então, a gente também é bem exigente. Agora, é menor, então a gente tem uma facilidade também de poder. Agora, a turma que é muito grande fica mais difícil. Pode fazer pergunta? Professor, o Leandro Costa, ele quer saber porque quando fala em economia, todo mundo faz a ligação com bolsa de valores. Por que todo mundo só pensa que só tem lá para trabalhar? Tem que pensar, né? Porque a gente está gerando dinheiro, tá certo? Quando a gente fala em bolsa de valores, realmente a gente está pensando financeiramente em tentar ganhar. Então, realmente é uma área específica do economista. Não é? Quer dizer, então, se você for realmente para essa área, tem muita gente ganhando dinheiro trabalhando em casa. Então, basta você ter um computador em casa, você pode, a todo momento, obviamente, tem um capital inicial, né? Mas você consegue ganhar dinheiro. Então, o economista tem facilidade para isso. E é um campo de trabalho. Então, você, a todo momento, em questão de minutos, você está vendendo ações, está comprando ações, né? Que você ganha dinheiro. Então, por isso é que, né, as pessoas deslumbra bastante essa área aqui. Então, realmente, o economista, ele pode trabalhar, ele deve trabalhar na Bolsa de Valores com ações. E é interessante destacar que nosso curso de Ciências Econômicas, pelo menos uma vez a turma faz uma visita à Bolsa de Valores para saber o funcionamento desse mercado de ações. Mas economia não é só Bolsa de Valores. Eu tenho uma experiência muito interessante na Universidade de Taubaté, eu participo do projeto Rondon. E eu atuo no Projeto Rondon como economista. Em janeiro desse ano, eu estive coordenando uma equipe, nós visitamos uma cidade no interior do Maranhão chamada Cajari. Nessa cidade, 58% da população tinha renda per capita, ou seja, renda média inferior a 1/4 de salário mínimo. A minha formação de economista possibilitou um auxílio maior a essa população. Então, porque o economista estuda o quê? De um lado, como podemos aumentar a oferta de recursos, consequentemente a oferta de recursos para essa população mais pobre lá dessa região, e do outro, como administrar melhor esses recursos disponíveis para que esses recursos possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessa população. Então, nesse campo político é interessante, ou seja, nós saímos lá do centro financeiro do grande capital na Bolsa de Valores para uma cidade lá do interior do Maranhão, uma cidade extremamente pobre. E o economista tem trabalho tanto num extremo quanto no outro. E no aspecto político nós temos que lembrar que a grande maioria dos políticos pensando em cada uma das profissões são economistas. Inclusive a nossa presidente Dilma é uma economista. Então nós temos aí muitos economistas atuando nesse campo político e um campo que tem bastante espaço. Não como político de fato, mas assessorando todo o trabalho orçamentário. Professora, eu quero te perguntar uma coisa. Exatamente isso que você falou das áreas de trabalho. Realmente, qual é o papel do economista perante a sociedade? Tipo, tirando a Bolsa de Valores, que a gente pensa uma coisa enorme, né? A Bolsa de Valores é uma coisa, parece que não está perto da gente, nós que não estudamos economia. Então, como a economia está presente no dia a dia das pessoas? Sim. Então, basicamente, nós temos uma grande questão que precisa ser trabalhada com os economistas. Nós temos, de um lado, recursos. Qual o papel do economista? Buscar maneiras para ampliar a oferta de recursos, bens e serviços para o conjunto da sociedade.
E do outro lado, nós temos o quê? As necessidades das pessoas. Os desejos. Os desejos. Né? Essas necessidades são ilimitadas. Ou seja, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu queria ter uma lanchazinha, né? Eu queria ter uma Mercedinha conversível. Né? Isso. E aí o que acontece? Para você ter a lancha, o que você vai precisar fazer? Abrir mão de outras coisas, ou seja, estabelecer prioridades para que você consiga atingir o seu objetivo econômico dentro de um planejamento. Porque dinheiro é muito difícil de ser ganho e fácil de ser gasto. Então, a economia trabalha com essa oferta de recursos que é importante. E no dia a dia... E não é só individual, nas empresas também. Quer dizer, isso tudo que ele está falando é para a pessoa individual, mas também para as empresas. Elas têm as mesmas dificuldades. Para empresas, para o Estado, né? Para o Estado também, então quer gastar uma opção de coisa, mas não tem recurso. Então a economia faz exatamente você poder fazer esse planejamento e adequar as coisas. Falando em gastar, eu queria perguntar para vocês, meninas, que a gente gosta de gastar, eu queria saber se depois que vocês começaram a fazer o curso de economia, se mudou o jeito de administrar o dinheiro de vocês. Se agora vocês têm uma visão diferente do que vocês tinham antes. Se vocês também fazem economia na vida pessoal. Pode começar. Eu sempre fui muito organizada com as minhas contas, nunca cheguei assim a ficar no vermelho, mas com certeza a faculdade traz uma visão bem ampla, né? Que a gente consegue administrar um pouco melhor o dinheiro, né? É que assim, igual ela falou, você acaba tendo uma noção maior do que você faz. Se você tem aquele tanto, você vai tentar gastar naquilo para você não ultrapassar. Sempre tentar. Agora, às vezes isso aí é ruim. A economia tem esse problema. Porque, às vezes você está sabendo de coisas, por exemplo, o cara chega lá e vende para você em 3 vezes sem juros, mas você dá a primeira. Quer dizer, você sabe que está sendo enrolado, infelizmente não tem muito o que fazer. Então, tem esse lado da economia também, né? Quer dizer, você sabe que está pagando uma coisa errada, que os caras estão cobrando errado e às vezes não tem jeito, né? Vocês já estão no 3º ano. Você já sabe que área seguir dentro da economia? Bom, eu pretendo, por enquanto eu trabalho no Banco Itaú, faço estágio e pretendo continuar lá por enquanto, mas mais pra frente, assim, pensando a longo prazo, eu pretendo prestar um concurso público para trabalhar como economista mesmo. É mais ou menos na mesma linha que ela, porque eu também faço estágio, só que no Santander, então nesse momento é o principal. Mas mais pra frente também fazer um concurso público. Vocês estão falando de estágio, né? E eu queria saber qual a importância para vocês que já estão fazendo de ter saber como é o mercado de trabalho, já ter uma visão de como é dentro mesmo, como que funciona. Hoje o estágio de economia ele é muito valorizado, é um dos mais bem pagos, que foi feita uma pesquisa no Jornal da Globo. Então, você já está dentro do estágio, você tem uma visão bem melhor de como que é o mercado de trabalho. É difícil, mas como são poucos profissionais, você acaba conseguindo entrar. Então, você já viu que a crise que nós estamos passando econômica já mexeu com elas. A estabilidade de emprego que elas estão procurando, vocês viram? Elas já pretendem fazer um concurso público. Porque procurando com medo uma segurança por causa da economia. Uma coisa mais segura, né? Mas o legal do estágio é que você pode vivenciar na prática aquilo que você vê na sala de aula. A questão de taxa de juros, as operações de crédito. Então é bem legal, você consegue materializar alguma coisa que você viu na sala de aula no seu trabalho. O NUPES, né, que vocês também fazem parte, coordenam o NUPES, certo? Sim. E também dá estágio para os alunos de economia? Não tem dúvida. Ela foi nossa estagiária, não foi? Foi. Ela foi nossa estagiária e esse é um dos objetivos que tem o NUPES. É fazer essa ligação entre o que eles aprendem de sala de aula, né, com a realidade. Então, esse é o objetivo, é estagiar, quer dizer, para ele aprender realmente. Então, ele vai lá, se faz uma pesquisa de preço, por exemplo, calcula a média, desvio padrão, analisa o que está acontecendo, por que se a oferta está maior, por que o preço subiu ou caiu. Quer dizer, então, acho que é muito interessante isso, né, Tânia, essa participação delas como estagiárias. Isso. E no NUPES é interessante que tem esse espaço para esses estagiários, mas não, é claro, não é exclusivo no NUPES, tem vários outros espaços. Mas dentro do NUPES é interessante
trabalhar com as duas pesquisas que nós trabalhamos, que é a pesquisa de preço e a pesquisa de emprego, específica emprego na cidade de Taubaté, e esses estagiários recebem também uma ajuda financeira para fazer esse trabalho. Então, ou seja, tem uma contrapartida dessa ajuda financeira. Mas o que é mais importante, sempre eu chamo a atenção dos alunos, na hora do estágio, é aproveitar essa oportunidade. É a carta de apresentação, é o início de uma carreira profissional. Então, um bom estagiário será um bom profissional, mas também ele não deve sacrificar as aulas em sala em função do estágio. Então, o estágio é complementar à formação do aluno. Muitas vezes o aluno consegue um bom estágio, depois acaba tendo uma certa dificuldade no dia a dia em sala de aula. Então tem que pensar sempre o estágio como uma atividade complementar. E, infelizmente também às vezes estágio hoje também é para aproveitar para trabalhar, não é bem estágio, é um trabalho que elas fazem. Já lá no NUPS não, quer dizer, então no dia de prova, alguma coisa, eles têm que estudar para a prova. Então, não é? Então aprendem realmente. E aí nós temos casos, né, de alunos nossos que estão fazendo mestrado na USP. Que trabalharam no NUPS, e, né, não foi só isso, mas um dos motivos foi o conhecimento que eles tiveram, científico, metodológico, né, isso aí teve uma influência muito grande para eles lá na... Sim. Na carreira do economista é importante essa área de pesquisa, e a pesquisa tem uma relação direta, pesquisa, extensão, que é essa relação com a comunidade. Então, o grande objetivo do NUPS hoje, por exemplo, é uma prestação de serviço à sociedade. Então, todos os dias, os professores do NUPS são entrevistados para falar, explicar as variações, dar dica de como fazer a organização de um orçamento financeiro familiar, apoio às políticas públicas. Agora mesmo estamos diante de um quadro de uma eleição municipal. É importante o papel do economista até apontar esses indicadores para mostrar o perfil socioeconômico da cidade de Taubaté e pensando no planejamento para frente. Para saber aonde vai, né, o que pode fazer realmente, o que a cidade precisa. Então, o NUPS, quer dizer, a economia mostra isso aí para eles. Então, tá certo. Só para finalizar esse campo de pesquisa, então as duas alunas aqui, elas chegaram até a fazer um trabalho de pesquisa, e a universidade dá essa possibilidade do aluno ser pesquisador. Então elas fizeram uma pesquisa sobre violência, o custo da violência, que foi uma pesquisa até premiada na iniciação científica. Vocês querem falar um pouco mais sobre esse projeto? Como foi? Preparação. Pode falar? Foi um projeto que nós realizamos junto com a professora Nilde, e um projeto que correlacionou os gastos com a segurança pública, que seriam os gastos com policiamento, informação e inteligência, com a redução de crimes. Quer dizer, se o gasto, né, o valor em dinheiro, se ele tem alguma relação ou não com a redução de crimes. E a gente chegou a um resultado um pouco curioso, né? A gente acreditava que aumentando os gastos, tendo mais policiais, mais despesas, iria diminuir o crime. E a gente teve o resultado ao contrário, que quanto mais aumenta as despesas, mais aumenta o crime. Nossa, realmente curioso. E aí você vê que eles usaram a teoria, mas tiveram que usar a minha disciplina com relação é verdade, foi. Percebe como é que uma coisa está ligada à outra, né? Vocês usaram Certo, obrigada. Vou conversar um pouquinho com o Denis. Você tem um projeto, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes, faz 10 anos que você tem esse projeto. Você pode falar pra gente um pouquinho mais sobre ele, como ele é feito, para quem ele é feito? Quando eu fui ser violinista profissional, a minha mãe falava assim que eu ia passar fome. Não tem campo aqui em Taubaté. Se você fosse talvez pagodeiro ou outro tipo de música, né? Sertanejo. Sertanejo, daí dá dinheiro, né? Eu não venho de família de tradição de músicos, não tenho nenhum músico na minha família, né? Comecei a gostar de música erudita com 3 anos de idade, mas os pais achavam que era coisa de criança e tal. Com 7 anos eu comecei a ter aula de música, de violino mesmo. E fiz vários cursos. Sim, sou formado em eletrônica, fiz Senai, fiz o primeiro ano de engenharia elétrica, mas no primeiro ano eu fui fazer o festival de Campos do Jordão, e um doutor que me deu aula falou assim, ó, você está fazendo o quê? Estou fazendo engenharia, eu gosto de matemática muito, mas você é músico, se você é frustrado. Daí eu tranquei. Minha mãe falou que eu ia passar fome, eu comprei minha casa, tudo com meu violino.
E fui chamado, sou professor na Fego Camargo aqui em Taubaté desde 94. Tive a oportunidade de representar o Brasil na França, tocando na embaixada com vários músicos do Rio de Janeiro, de São Paulo. E no ano de 2000 eu comecei um projeto com alunos daqui da região, que eles estudando na escola Fego Camargo, violino, viola, que é um instrumento maior que esse aqui, muitas vezes olham, assim, pensa que é tudo violino na orquestra, tem viola que é um pouquinho maior. Né? E eu montei um grupo de câmara, que seria isso, uma pequena orquestra. Né? Pra vocês verem o que questão de mercado também, porque mal o aluno começa a estudar violino, ele, 2, 3 anos, se ele estudar muito, lógico, 6, 7, 8, 10 horas por dia, certo? Ele, em pouco tempo, ele está no mercado de trabalho, tocando em casamento, concerto, vários, né? E mercado tem, por incrível que pareça, tem muito mercado. E o que aconteceu? Eu comecei esse grupo com esses meus alunos e nesse mesmo ano muitos desses alunos foram premiados, desde Festival de Campo de Jordão, passaram em universidades como Unesp, USP, e essa orquestra, que é um laboratório, na verdade, né, fez 10 anos de aniversário, inclusive a Unital foi feito o aniversário aqui no outro lado, aqui tem o aniversário foi feito aqui, o professor Rui, né, ele cedeu, foi muito gentil, nós fizemos um concerto de 10 anos, e esse projeto, que chama-se Camerata Zeidemann, que é uma orquestra de cordas, são alunos que se formam aqui na Escola Fego Camargo, e até uma dica para a Unital, né? Se tivesse o curso de música aqui, vocês não têm ideia de quantos músicos que saem daqui para ir para as grandes metrópoles, mas nós temos músicos, por exemplo, eu tenho um aluno meu que a quantidade de prêmios que ele ganhou um violino de $20 mil no concurso, ganhou primeiro lugar na orquestra do Teatro Municipal de São Paulo, ganhou bolsa para a França, tem gente na academia da USESP. Esse ano uma aluna minha também foi a única que passou no Vale do Paraíba, no Festival de Campos de Jordão, que é internacional, teve a prova em Paris, Nova York, Buenos Aires. E então, assim, eu posso falar que esse projeto que eu iniciei com eles é um grande laboratório onde os resultados são, assim, eu vejo, começo a criança, eu sou privilegiado, sabe? Na escola, eu tenho alunos desde os 7 anos aos 70. Nossa, que legal. Né? Muito interessante, então, assim, né? Esse projeto de você. Sim? Muito interessante. Ah, sim, então. Porque, na verdade, assim, tem gente, ó, eu dei aula para o nome dele é Jaime Boscov. Ele foi responsável pelo projeto do satélite brasileiro, primeiro satélite brasileiro, né, para o espaço, e ele com 83 anos me procurou na Fego Camargo para eu dar aula para ele particular. Fui dar aula para ele, ele me contou a história dele, ele falou, meu pai obrigava a estudar violino antes dos 10 anos, mas meu pai morreu com 10 anos de idade. E eu fiquei feliz e triste, porque triste pela morte do meu pai, mas feliz porque ele não tinha que mais me obrigar a ser violinista. Daí ele fez uma carreira toda em física, né? E depois ele falou, olha, eu posso falar para você, ele falou com lágrimas nos olhos, para mim foi assim, eu sou frustrado, gostaria de ter sido músico, né? E assim, eu vejo toda essa questão que envolve aqui no Vale do Paraíba, a música erudita, como tem a ver com a economia. Eu vejo, o menino vai comprar um violino, tem violinos desde R$300 a 4, 5 milhões de dólares, né? Então, assim, você manter um instrumento, você entrar no mercado de trabalho, você já tem resposta já em pouco tempo se você se dedicar. Então, esse projeto eu vejo que ajudou muitos jovens a estar no mercado de trabalho. Legal, bacana. Então você pode, eu fiquei sabendo que você canta também músicas populares com violino. Sim, Mas você pode mandar uma dessas pra gente? Sim, então, por isso que eu toquei esse tango, porque às vezes o violino tem cara de música clássica, né? Então, e o tango, ele é uma música popular. Agora eu vou tocar para vocês pode tocar? Claro. Então, é um samba. Vou tocar para vocês do Ari Barroso, Aquarela Brasileira. Legal. Tá?
Obrigada. E agora a gente vai assistir uma matéria que o nosso repórter fez, que ele conversou com 2 economistas aqui de Taubaté. Economista é o profissional que busca modelar o comportamento dos indivíduos em relação aos fenômenos econômicos. Mas será que é somente isso? Para entender melhor, o Fica a Dica veio conversar com profissionais do mercado. E um deles é Luiz Augusto, que é economista e formado na Universidade de Taubaté. O que realmente faz um economista? Quais são as ações que ele faz? Basicamente, hoje em dia, uma análise qualitativa e quantitativa do mercado, seja micro, macroeconômico, entender o ambiente no Brasil, entender o ambiente fora do país. A gente está num momento muito importante da economia, que é a crise na Europa, crise na Grécia, Estados Unidos. Isso leva o economista a fazer várias análises, chegar a uma conclusão. E quais são as principais ferramentas que um economista usa no dia a dia? Pegar o cenário, pegar número e interpretar. Entender a partir dos números, bom, isso está querendo me dizer o que nesse momento, comparar, pegar um padrão histórico, de ver como está funcionando, e qualitativa de entender, de juntar o que aconteceu no passado, o que aconteceu no futuro, e entender esse ambiente para a tomada de decisão ficar mais rápida, mais fácil e tentar acertar. E conta pra gente um pouquinho como que foi a tua entrada no mercado de trabalho. Não atuava como economista. E já conseguia ver dentro da empresa de um lado da economia empresarial e acabei entrando para trabalhar em banco. Uma dica que você dá para quem pretende seguir essa área? Ler de cultura de um modo geral, não só Brasil, história, análise quantitativa, tem que gostar de número. E outra profissional que está no mercado de trabalho é Marina Santos, que é economista, mas na área industrial. Marina, primeiramente, como que foi a escolha do curso? Por que você escolheu economia? Na realidade, eu iniciei a minha carreira, né, minha vida escolar, pela área de ciências contábeis. Como eu já trabalhava em indústria e na área financeira, aquilo chamou muito a minha atenção nesse universo. E foi aí, pesquisando, que cheguei, né, até a conclusão do curso de economia. Você que está na área industrial, explica pra gente um pouco como que é o trabalho do economista nessa área. O economista, ele tem uma flexibilidade dentro da indústria muito grande. Ele pode atuar na área de custo, na área de gestão empresarial, na área de RH, logística, fiscal. Ele consegue um universo muito grande, muito vasto. As pessoas acham muito que o economista é muito aquele negócio de cálculo. Não é só isso que acontece, né? Longe disso. O curso de economia, ele desenvolve no aluno, no aprendizado diferenciado. Ele passa a analisar, a pesquisar. Então, ele passa a ter uma sensibilidade do mercado como um todo. Nós também vamos ter uma outra relação, que é estudar a situação, estudar uma escassez de capital e, ao mesmo tempo, prever o que pode ser feito, né, para aquele ato, aquele fato possa ser melhorado dentro de uma economia, num contexto macro. Quais são as principais ferramentas que um economista usa e, no seu caso, aqui na indústria? Bem, no meu caso, dentro da indústria, eu trabalho na área financeira há 19 anos, então eu trabalho com toda a parte de análise de crédito, análise financeira, fluxo de caixa, previsão de pagamento de recebimento. E para quem pretende seguir essa área da economia, uma dica? Tem mais que explorar, porque é uma profissão extremamente atrativa, você conhece todo dia uma coisa nova, então é uma descoberta no dia a dia. E o curso complementa toda essa relação que você vive dentro de uma indústria. Então, para você que está nos assistindo e pretende seguir a área de economia, fica a dica. Não é só cálculo e nem conta, e sim uma área que te proporciona flexibilidade no mercado de trabalho. Paty, a gente tem alguma participação? Que é uma análise qualitativa e quantitativa. E se vocês puderem dar um exemplo do que acontece no nosso dia a dia. Professor, você pode falar isso pra gente? Posso, né? O próprio nome diz, né? Tá aí, qualitativa, quantitativa. Então, quando você está analisando realmente números, né? Você está trabalhando com números, você está fazendo uma análise quantitativa. E a qualitativa pode ser até desses números, quer dizer, você conseguir interpretar o que esses números estão acontecendo, né? Então essa que é, né, a boa diferença. Legal essa pergunta. Sexta-feira agora eu
vou participar de um congresso no Rio de Janeiro na área de planejamento urbano, e o trabalho que eu vou apresentar é exatamente dessa análise qualitativa e quantitativa no processo de desenvolvimento econômico. Quando eu falo de quantitativo, eu estou analisando apenas um número. Por exemplo, o processo de crescimento econômico. Então, o PIB cresceu de 5 para 6. Então, tem um número quantitativo isso. Agora, o economista ele precisa analisar muito mais que isso. Será que esse crescimento do PIB de 5 para 6 contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das pessoas? Só que a qualidade de vida das pessoas é bastante subjetiva. Eu posso dizer que estou com uma vida muito boa, o outro acha que a qualidade de vida dele tem que melhorar para lá e para cá. E então, por que foi essa diferença, né? Por que ele cresceu muito ou pouco, né? Isso, exatamente. Então precisamos analisar outras variáveis nesse processo que não apenas um número. Então, ou seja, o desenvolvimento econômico, isso que eu vou apresentar lá no Rio de Janeiro, não é apenas um número. Não é porque o PIB cresceu que ocorreu um processo de desenvolvimento econômico. Temos que analisar muito mais coisas em torno disso, como foi a distribuição da riqueza, quem ficou com o quê. Essa política de crescimento econômico foi acompanhada por uma política de preservação ambiental, não está comprometendo o futuro da atividade econômica. Isso é análise qualitativa. Tá certo. Paty, a gente tem mais alguma participação? O Ricardo Fortes, ele quer saber o que um recém-formado em economia deve ter para se destacar no mercado de trabalho. Eu acho que essa pergunta, ela é para todas as profissões, né? Então ainda existe, infelizmente ainda existe a dificuldade da inserção do jovem que está se formando no mercado de trabalho. Isso aí ainda existe, né? Acho que isso em qualquer formação vai existir. Então, eu acho que essa questão do estágio aí, né, ela é muito importante, que ela vai complementar. E, obviamente, se ele tiver condições de fazer um curso de aperfeiçoamento, né, não pode ser um mestrado, mas pode ser um lato sensu, eu acho que isso tudo ajuda. E poder complementar. Por exemplo, nós temos um nicho novo agora da economia que nós temos, é perícia. O economista, ele está autorizado agora a ser perito. Ou seja, o que é ser perito? Você tem uma série na Justiça do Trabalho de ações de cálculo de trabalhista, pessoas entrando com ações. E alguém precisa fazer esses cálculos. E quem é que vai fazer? É o economista. Então, você é óbvio que tem que fazer um curso de complementação. E você fazendo esse curso, você vai se cadastrar lá na Justiça e o juiz vai passar para você. E tem pilhas e mais pilhas de processos e não tem economista para poder fazer esses cálculos. Então, você faz um curso complementar e vai atuar nessa área, percebe? Quer dizer, então, percebe? Aí é uma facilidade que tem. Agora, eles exigem, obviamente, que você tenha uma qualificação, experiência, isso que às vezes atrapalha, que a gente briga bastante, né? Você tem que ter experiência. Eu acho que todo o recém-formado, claro, a experiência ele não tem, então ele tem que aproveitar o período que ele fez a graduação e aproveitar 2 pontos fundamentais. O primeiro é o estágio, que permite uma inserção no mercado de trabalho como aprendiz. E o segundo é o trabalho de conclusão de curso, monografia. Então, na economia, obrigatoriamente, todo aluno precisa fazer uma monografia. E a monografia é a carta de apresentação do aluno. A melhor carta que ele pode ter é fazer um bom trabalho, principalmente quem vai trabalhar com pesquisa, quem vai trabalhar mais no setor público. E no setor empresarial é o estágio que é fundamental. E então o diferencial da economia, que essa monografia tem que ser apresentada por uma banca de professores. Essa diferencial de outros cursos. Quer dizer, então, isso aí não é só muito... entregar. Hein? Não é só entregar. Não é só entregar, você tem que passar por uma banca. Então, isso aí valoriza bastante a formação deles, o trabalho deles e o próprio curso. Então, gente, olha, a gente está terminando, fica a dica. Eu quero saber se vocês dois, todos vocês, se vocês querem deixar uma mensagem final, uma coisa que faltou, que você acha que precisa ser reforçado. Você pode começar com você. Não tenha dúvida disso. Eu torno a repetir, realmente... Eu fiz o curso de economia e faria de novo, obviamente, né? Eu tenho certeza que quem for para essa área não vai se arrepender, principalmente agora com o mundo como está, o desenvolvimento que está, a globalização, isso aí vai ter realmente uma fatia muito grande para o economista. Então eu aconselho, não perde essa oportunidade e faça o curso de economia na Unital. O que é mais importante aqui, destacando, claro, tudo que nós já falamos é extremamente relevante, mas o mercado de trabalho é um mercado extremamente competitivo. Então, é importante fazer um curso com qualidade, ter uma boa bagagem.
E o curso oferece essa bagagem. Então, comparando com outras profissões, o curso de economia é um pouco mais puxado. Mas que bom, você tem a oportunidade de aprender mais ao longo da sua carreira. E é interessante que nós estamos falando de uma profissão que é regulamentada no Brasil há 51 anos. Inclusive, aqui o Conselho Regional de Economia sempre dá um apoio geral. Eu sou delegado municipal do Conselho Regional de Economia aqui em Taubaté. Sempre dá esse apoio apresentando projetos, parcerias para desenvolver esse mercado de trabalho para os economistas. Legal. E você, meninas? O que vocês querem deixar para finalizar, para convencer de vez para fazer economia? Pode começar. É que para não ficar com medo aí da matemática, como todo mundo tem medo, que a economia não é só isso, é muito amplo. Você tem várias partes que você pode seguir e é um curso muito legal. Obrigada. Bom, espero que a gente tenha ajudado o pessoal a tomar uma boa decisão e eu também não me arrependo. Sou muito feliz no curso que eu escolhi. Então tá certo, obrigada pelo presente de todo mundo. E se você quiser assistir esse programa e todos os outros que a gente já fez com todos os outros temas, entre no youtube.com/tvunital e assista todas as edições do Fica a Dica. E eu te espero no próximo programa, direto da Feira das Profissões da Unital, no dia 12 de setembro. O programa vai ser especial, a gente vai estar lá ao vivo e vai ser transmitido também na internet. Então tá todo mundo convidado, todo mundo tá aqui, todo mundo que tá assistindo. Então a gente espera vocês lá. E, Denis, você quer deixar algum contato? Sim. Meu e-mail é denisviolinista@hotmail.com. E também falar incentivo à minha profissão também, né? Legal. Então, assim, que depende também de muita dedicação. Eu vejo as pessoas falando de matemática e a parte humana, né? Tem gente que se assusta com o violino, que é um instrumento clássico. Né? Mas dá para tocar desde hino do Corinthians a Johann Sebastian Bach, Tchaikovsky, entendeu? Então, assim, não se assuste também com a música erudita. Então tá certo. Você termina com uma música? Toco. Hino do Corinthians? Não. Tá. Então eu vou tocar agora uma música clássica, então. Tá certo. De Vivaldi, A Primavera. Legal. Das estações.